Pai amantíssimo, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui. A oportunidade de podermos aprender um pouquinho mais sobre os teus ensinamentos, a oportunidade de entrarmos em sintonia com a espiritualidade amiga que nos antecedeu, que preparou todo o ambiente para nos receber, a oportunidade de recebermos as vibrações da espiritualidade amiga que nos auxilia nesses momentos. Boa noite, nós paramos a nossa transmissão, nós tivemos problema com a internet aqui, nós estamos entrando aqui com uma outra transmissão, tá? Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Interessante, né? Então, voltando a algumas coisinhas, olha só que interessante o tema, né? Homem se distancia raramente aquele que assume uma posição digna à frente dela. Autoridade que encastela-se em zona superior. O patrimônio financeiro elevado faz-nos esquecer daqueles companheiros do princípio. E estes, muitas vezes, traçando linhas divisórias que humilham, para que muitas vezes não sejam aborrecidos. Nossa inteligência, aprimoramos, temos oportunidade de estudo, e quanto mais muitas vezes nos tornamos mais intelectualizados, começamos a abusar, né, das paixões populares e a explorá-las, né? E o que consegue com as nossas massas sociais? Prosseguem relegadas ao seu próprio custeio, né? Ficam marginalizados. A política inferior converte-se em joguete de manobra comum. Sem política não há sociedade. Não é verdade? Nós sempre fazemos isso. Faz parte da nossa vida. Mas não como um joguete, né, de manobra comum. E o comércio? O comércio desleal faz com que muitas vezes algumas pessoas têm um filão de lucros exorbitantes. Muitos intelectuais se tornam vaidosos e se tornam pedantes. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo, simplesmente pelas necessidades espirituais. Raríssimos são os homens que ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou um programa desejável. Fazer com que uma obra educativa apareça como um desafio para a multidão. E esse desafio é para os religiosos, para os cientistas de todos os tempos, e principalmente para nós, né? Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. E aí nós colocamos, né? Auxílio. Ajuda que se presta àquele cujo esforço é insuficiente. O que é prestar um auxílio? Aquele que presta assistência a outro na realização de alguma atividade, contribuição para o sucesso de uma tarefa, de um projeto, assistência prestada em situação de dificuldades, uso de meio ou recurso para um determinado fim, ajuda moral ou material. E aí vem a palavra eficiente. Eficiente é aquele que executa uma tarefa com qualidade, com competência, com excelência, com nenhum ou com o mínimo de erros. A eficiência está ligada ao modo como se faz uma tarefa.
E aquilo que a gente estava comentando, a gente vem para cá, encontra um local arrumado, encontra uma energia, encontra um pessoal que se coloca ao nosso dispor, para que essa espiritualidade possa vir e se fazer presente num local como esse, né? Então a gente se sente bem, não tem jeito, né? Não tem como não se sentir bem. Não temos o direito de pôr em dúvida o poder e a eficiência da lei de auxílio. O amor para auxiliar aprende e repete, e aprende e repete. Se for ardente e sincero, podemos chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda neste caso, a prece do coração é tudo, e a dos lábios muitas vezes não é nada. Numa viagem espírita de 1862, Allan Kardec diz: coloca em primeira instância o consolo, que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Não vale mais isso do que lambris dourados, do que tantas coisas que a gente coloca num primeiro plano. E aí vem Emmanuel, né, e diz aos discípulos: mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Isso está em Paulo Coríntios. Tentar entender isso, né? A vida moderna, né, vai nos ensinando que as comunidades muitas vezes religiosas do cristianismo é pregar, é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias, né? O homem que se internou pelo território estranho, discurso, sem atos correspondentes à elevação dos irmãos, e principalmente da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos que a gente vê prevalecer um movimento de filosofias que só são utilitárias. E ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egósticos, à base de magnetismo pessoal e psicologia que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo, nós, são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando as suas obras isoladas, como nós temos uma literatura espírita, né, para que a gente possa fazer uso. A gente vem, muitas vezes, nos nossos encontros de domingo, e é entregue para cada um uma mensagem. Vocês já perceberam o quão importante é aquela mensagem? Alguém nos deixa alguma coisa escrita, e é importante, uma mensagem, né, que você leva para casa e você deixa num cantinho e de repente você volta novamente e aquela mensagem está ali te edificando, levando a gente para frente, né? Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado, irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. São esses os gregos e os romanos, a quem Paulo, há mais de 2000 anos, né, ou há quase 2000 anos, comentou, né? Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. Então, o que a gente tem? O continuador do mestre, o codificador, transmite-nos ensinamentos com o verbo santificado por ações testemunhais, né? Aparecem, mesmo nessa forma, muitos sacados, muitos conflitos, né? Porém, nós não nos atemorizamos, né? O comercialismo da avareza permanecerá com escândalo,
e a instrução envenenada vai demorar, com os desequilíbrios que são inerentes. Mas, amando e exemplificando como Cristo, nós vamos servindo, nós vamos trabalhando para isso, cada um à sua maneira. Alguns orientam, alguns recebem, alguns dão um ombro amigo, alguns dão uma palavra. Nós vamos onde nós estamos trabalhando com isso. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Isso diz Marcos em 10:15. Estamos no plano físico para aprender e evoluir, desenvolver nossas potencialidades. E a melhor maneira de fazer isso é através do serviço. É claro que para servir bem é necessário aprender, porque só a boa intenção não basta. Mas se sabemos e não aplicamos o conhecimento, também nada adianta saber. É interessante uma colocação aqui do próprio Emmanuel, olha. Um barraco rústico, construído sem técnica, com péssimo material, ainda assim tem alguma utilidade para alguém. Enquanto que um belo projeto, feito com requinte, marquises maravilhosas, se só ficar no papel, não vai servir para nada, Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com todos os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternal. Se não nos exercitarmos, se não aplicarmos o que já sabemos, não progrediremos na aquisição de maiores recursos e mais habilidade. Olha só, o exemplo da natureza, A natureza em toda parte é um laboratório que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes o princípio de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar, o mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Quem aprende a servir com tudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo novos trilhos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Olha só, no nosso trabalho, se há falhas onde estamos dando nossa colaboração, devemos nos empenhar um pouco mais e buscar um meio de sanar ou pelo menos reduzir as falhas. Afastar-se do trabalho, porém, não devemos, porque o prejudicado é o que se omite, aquele que deixa de participar. A sabedoria popular nos alerta que se a brasa se afastar do braseiro, ela se apaga. Para manter a chama, carece do calor das outras brasas. Nós vamos vivendo essa situação, Nós estamos aí nesse trabalho de volta para casa,
a importância que tem. O mínimo que se possa colaborar, né, com o trabalho, o mínimo, né? Que seja, talvez, alguém escreveu nessa nossa campanha que de moeda em moeda nós chegaríamos, né? E eu me lembro, e alguns de vocês, né, embora sejam mais novos, né, mas a gente que é mais antigo tinha um tal de Tio Patinhas, ouviu falar, não? Tio Patinhas era o pai dos Donalds e companhia. Então o Tio Patinhas dizia o seguinte, que ele tinha uma moedazinha que chamava moeda número 1, né? Que era a moeda da sorte, lembra? Qualquer coisa ele podia perder, menos a moeda número 1. Então eu me lembro o seguinte, que alguém falou, de moeda em moeda. Estamos indo bem, né? Com a graça de Deus. Há todo um trabalho, há toda uma espiritualidade em cima disso. Alguém disse que ia demorar bastante, você lembra? Eu estava comentando com a Rose hoje, com uma colega que veio junto conosco. Eu acredito que estamos indo com todo um auxílio que a gente chama, estamos chegando lá, né? Não foi assim a responsabilidade de pensar e realizar. Rogas o amparo da eterna sabedoria. Solicitas a inspiração dos mensageiros de luz. Muitas vezes nós esperamos um auxílio e nós pedimos um auxílio, como estamos falando, das forças invisíveis, né? É interessante. A gente precisa de um emprego, já viu? A gente dá um jeitinho de rezar para um santo, de pedir para alguém, né? Se der uma ajeitadinha para mim, eu levo lá mais um monte de flores, posso acender ali 300 velas, na verdade, mas eu dou um jeitinho, né? Muitas vezes até os nossos problemas afetivos, já viram? Tem alguém que vende, aí de alguma forma a gente encontra, tá claro, olha, se você for, faz uma reza, amarra não sei o que. Eu me recordo que quando a gente estava na escola, lembra? Ia ter uma prova difícil, aí a gente rezava do lado e dizia, meu santo, me ajuda para ir bem naquela prova. Então é muito interessante, né? O problema está, na verdade, no foco que existe para as necessidades que se cria, muitas vezes, das coisas materiais, né? A casa bem maior, mesmo que a gente já possua uma adequada, um segundo carro, né? O sucesso sem merecimento, para se ter uma vida de glamour, os requisitos essenciais para tal façanha, como nós falamos aqui, aprovação em testes ou provas finais, quando nós não nos preparamos muitas vezes adequadamente para tudo isso. Então aqui diz Emmanuel, evidentemente os amigos espirituais, autorizados pelas esferas superiores, estão prontos a auxiliar o homem, tal como perguntou Jesus aos discípulos quando vieram avisá-lo que a multidão estava faminta. Quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7. Mas se não tivesse pão nenhum, tinha jeito de ter milagre? Se não tivesse peixe, ia fazer criada uma, não? Então alguma coisa tem que ter, né? Então essa é a condição sine qua non, né? De atendimento às nossas necessidades humanas. O que cada um de nós tem para oferecer ao Mestre, a fim de ser centuplicado em favor do nosso pedido? O que oferecemos? O que paramos para oferecer naquele momento ao Senhor, para que a gente possa ter um pedido? No capítulo 12, em Atos, né, no versículo 10, encontramos um relato referindo-se à prisão de Pedro, né? Pedro foi preso a mando do Herodes Agripa. Então, de repente, Pedro está preso e ele percebe que o anjo do Senhor vem lhe abrir as algemas pesadas e descerra-lhe as portas que o libertariam da prisão. O pescador de Cafarnaum percebe o anjo caminhando junto dele, ultrapassando com ele os primeiros perigos da prisão até um lugar seguro na rua, para depois vê-lo afastar-se, deixando-o entregue à própria liberdade. A partir dali, é Pedro que tem o seu destino na mão. Então, veja, ele recebe uma ajuda, mas não é uma ajuda total. Ele tem o seu livre-arbítrio, ele tem que continuar.
A contribuição recebida por Pedro é lição para todos nós. No momento oportuno, o auxílio do invisível nos alcança a todos, nas suas mais diferentes formas de expressão. Aqui o ombro amigo, que nos sustenta o pranto. Ali uma ajuda financeira que de repente surge de onde menos nós nos esperamos. Uma melhora da saúde com uma medicação correta. Uma mensagem confortadora que acalma e permite que se possa enxergar uma dificuldade. São tantas as formas e tão variadas que somente o coração disponível ao entendimento no bem e a mente voltada para esferas mais elevadas podem percebê-las. Quem de nós não tivemos um auxílio? Em quantos momentos, não? Em quantas horas de desespero, parada, não é verdade? De repente, você hoje tem um celular e você recebe uma mensagem do bom dia, já viu? Ou alguém coloca alguma coisa e fala, pera. Eu acho que isso alguém colocou para mim, muito obrigado. Ou então, de repente, eu costumo até dizer isso, você para num sinal de farol e dá uma moeda de 10 centavos para alguém, né? Tô brincando, né? Você dá aquilo que você pode e às vezes não dá nada e alguém lhe diz assim, obrigado, Senhor, a sua parada ou o seu sorriso já foi suficiente para melhorar o meu dia. Aí você fala, meu Deus, eu com tanta coisa, né? E alguns, né? Com tanto, e de repente, essa minha carência humana, esse meu jeito, de repente, né? Não me faz parar para pensar, né? Mas todavia é imprescindível não se viciar nessa cooperação. Necessário se faz o aprender a caminhar sozinho, usando a independência inerente da nossa condição de ser espiritual, criados por Deus, e a vontade real de ser justo e útil. Estamos no mundo para aprender, e é isso que somos, eternos aprendizes das leis divinas. E não é possível esquecer-se de que não podemos esperar que nossos... Que é isso é importante. Isso faz bem, né? A gente dá uma resfriadinha. Não te falta o apoio do céu e da terra, todavia ninguém te consegue isentar das próprias obrigações. Raciocine e perseguirás que o auxílio e o esforço próprio funcionam conjugados em todos os lances da experiência. Agradeçamos as contribuições que a bondade divina e a fraternidade humana nos estendem a cada passo. Então a gente para realmente para agradecer, não? Quantas coisas agradecer. Então de vez em quando eu paro assim em alguns momentos, né? Estamos indo aí para os nossos 77 anos de vida, né? Quantas coisas agradecer, né? Então eu me lembro assim, a vizinha do lado, que quando a minha mãe ia trabalhar, olhava para a gente pelo lado assim, dizia, ei, perguntava para minha irmã, tudo bem? Tudo bem, né? Cuidando. Ajuda na escola, né? Eu me lembro de uma senhora, outro dia eu estava rezando por ela, que num determinado instante para na feira e fala assim, eu estudava com o filho dela, né? E a gente ajudava naquilo que podia um ao outro. Ela para e diz assim, meu filho vai fazer um vestibular em tal lugar, você pode ir? Eu falei, olha senhora, não temos dinheiro para pagar o vestibular. Eu falei, não se preocupa não, você paga, eu pago para você e o teu pagamento vai ser só estudar um pouco mais e fazer com que esse cara estude, né? Nossa, me lembro quando eu fui fazer um teste na Escola Técnica Lauro Gomes, que eu terminei, né? Eu fiz um teste para dar aula, que quando eu dei uma olhada no quadro, parecia uma obra de arte, sabe? Eu tinha escrito apagado com o ombro, apagado com a mão, que estava uma coisa... Um senhor olhou para mim e falou assim, puxa vida, eu professor, né? Ele falou assim, o que é que você pretende fazer? Eu falei, eu gostaria de fazer um curso superior, né? Talvez eu vá ser o primeiro engenheiro da família. E estou tentando terminar um estudo. Ele virou para mim assim, bateu no meu ombro e falou, olha rapaz, eu não consegui
não consegui entender nada do que você fez, mas você passou uma coisa aqui tão interessante, vamos fazer uma coisa. Eu vou acreditar em você. Então eu fico emocionado com isso. Vocês acreditam? Quando a gente para falar num auxílio eficiente, existe um auxílio maior do que isso? A oportunidade que a gente tem de fazer crescer alguém que está do nosso lado. Um advogado, receber muitas vezes uma família, uma pessoa que está desesperada e precisa de um socorro. Um médico. Quando nós vamos no médico e o médico nos recebe e com carinho, independente da nossa cor, do nosso sexo, do nosso estado, ele olha para a gente, não? Um professor, um comerciante, meu Deus, um empresário. Eu acredito nisso. Quando a gente estava preparando, eu falei, meu Deus, é isso que é interessante, né? Essa acolhida, essa forma de entender que o outro precisa da gente, que o outro é meu irmão, né? Olha que lindo, né? Então, olha só que interessante. Com o amor em seu coração, você é capaz de atrair o melhor para todos, porque o amor só enxerga o melhor e só atrai o melhor. Não tenha medo. Abra-se, não esconda nada e deixe o amor fluir livremente. É interessante, simplesmente, né? Deixar fluir. Diz Emmanuel ainda, né? Esperamos sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual, não importando por hora o nome pelo qual ele seja designado frente às diferentes crenças que cada um possui. Resolvamos os problemas que competem a nós como alunos, vamos solucionar. E como? Pedir ao Mestre que faça as provas, né? Da nossa vida. Pedir a Jesus que esteja sempre conosco. Olha só os exemplos típicos de quem procura um auxílio na espiritualidade. A gente, com essa questão dessa literatura espetacular que a gente tem, né? Pessoal, eu não estou falando para vocês, estou falando para o ouvido mais próximo da minha boca, que é o meu. Ter a oportunidade de ler uma coisa. Estou olhando para alguém aqui no meio de vocês, ó. Chama-se Rosidirice, é minha esposa. Precisamos aprender a ler. 2, 3, 4, 5 minutos. Porque o que esses espíritos amigos deixam para nós é importante. Essa é uma lição. Então, quando a gente estava preparando isso, em algum trecho, Emmanuel está, eu não diria puxando a nossa orelha, mas está nos orientando. Quando eu fiz questão de escrever aqui no comecinho do nosso trabalho, essa obra educativa que a gente tem, nós recebemos isso gratuitamente. E nós não vamos atrás, entende? Então, eu acho interessantíssimo, no domingo, quando alguém faz uma doação de 3 livros, de 3 ou 4 livros, isso é interessante, né? Para que a gente possa ler, né? Bezerra de Menezes nos diz o seguinte: no caminho das nossas realizações e tarefas, o bom trabalhador contará sempre com o auxílio do mais alto, através de recursos espirituais. Confiemos em Jesus, fazendo sempre o melhor em nosso alcance, e os mensageiros espirituais do mais alto prosseguirão, colaborando na sustentação de nossas forças, para a desincumbência de nossos compromissos. Roguemos ao Senhor, nos multiplica as energias. E aí vamos para algumas coisas, os nossos problemas do lar. Olha só que interessante. A nossa calma e a nossa compreensão representarão benditos alicerces na harmonia de todos. Coloquemos as preocupações nas mãos do Senhor, na certeza de que, segundo a nossa formação em Jesus, os nossos encargos de família estarão sempre rigorosamente cumpridos. Abençoemos os nossos queridos filhos com nossas preces e, quanto possível, respeitemos o desígnio de mais alto. Alguns vão para mais longe de nós. Alguns, infelizmente, acabam se perdendo. A sociedade faz isso.
E eu sei que talvez não seja fácil, né? Mas muitas vezes nós nos desesperamos com coisas simples dos nossos filhos. E quantos de nós temos a infelicidade de termos filhos que acabam se perdendo, já viu? Drogados, perdidos, sem nenhum apoio. Então é nessa hora que nós precisamos, né? E é fácil, sentadinho, né? Com ar-condicionado é gostoso, mas é nessa hora que o nosso coração tem que estar aberto. Quantas mães e quantos pais não desistem, já viram? Já pararam alguma vez para ver, né? Quando a gente vai aí para São Paulo, da Avenida do Estado, do lado de lá, antes de um grande viaduto, estou tentando lembrar o nome, tem lá uma casa de detenção. Já viram? Tenta parar ali uma hora, quando você vem, para você ver pai e mãe, principalmente as mães, com alguma coisinha que vai fazer visita, já viu? Passou no Fantástico um dia desse aí, um rapaz que foi preso injustamente, pela cor, né? Basicamente, alguém achou que a fotografia era igual, não importa, é julgamento do homem. E ele disse, ele foi liberto, ele conseguiu ser liberto, acabou, né, saindo. E ele disse assim, a mãe e a avó estiveram todos os dias rezando e na porta da cadeia. Quem faria isso? Faria nada, né? A gente muitas vezes abandonaria, né? Então, a gente acaba colocando isso da seguinte forma, né? Abençoa o filho. Sabe quando você comenta da evangelização, a importância que tem isso, né? A evangelização dos nossos filhos. A gente encontra determinadas coisas interessantes, né? A gente leu alguma coisinha. Os nossos filhos hoje dificilmente ajudam a lavar louça, não é verdade? Os nossos filhos dificilmente ajudam a lavar, de repente, limpar o chão, né? As nossas casas talvez não precisam mais. Alguns talvez ainda vá fazer a compra, né, no mercado conosco, mas de repente eles ficam imersos no mundo deles e muitas vezes eu acredito, e posso estar enganado, porque a gente não peça, ou não cobre, ou não oriente. Eu acho que precisa. Eu falo isso para a esposa, como eu falo para as nossas netas, né? Nós temos 2 netinhas que vão lá, é a coisa mais linda que nós temos, mas vamos orientando. Está na hora de colocar a mesa, está na hora de tirar a mesa. Tem que entender, né? Tem que entender que isso faz parte do crescimento. Não somos escravos. Porque como professor, nós já enfrentamos às vezes situações as quais alguns alunos acharam que nós éramos escravos. E eu digo para vocês aqui, né? Podem acreditar. Para esses alunos, nós paramos um determinado momento, chamamos de lado e falamos, olha filho, eu estou aqui para dar o melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho. Eu farei tudo o que eu posso pela sua educação e aprendizado. Só que tem uma coisa. O que você tem que fazer é você que tem que fazer. Vou estar do seu lado sempre, mas não vou estar nunca fazendo para você. Assim como falamos para os nossos filhos, sempre baseado, né, nessa doutrina que nos orienta. E aí vem uma ideia de um comportamento assertivo. Olha que interessante. Isso está no livro Diretrizes do Êxito, escrito por Joana, né? Então só aqui. De forma incontestável, o comportamento desvela a pessoa interior, suas aspirações e projetos, seus valores e conquistas. A maneira como se conduz em família, no grupo social, nas atividades profissionais, expressa o nível de cultura e de educação em que se encontra, revelando significativos traços da sua personalidade. Quando dada a adoção de uma fé religiosa, mais significativo se apresenta, ensejando aos demais entenderem o grau de aprofundamento da convicção recebida e a influência produzida no seu íntimo. Afere-se, pois, a convicção de alguém pela adequação dos objetivos essenciais ao seu modo de viver,
pois que do contrário os atos desmentem as teses explanadas. Vamos explicar isso. O comportamento assertivo desempenha um papel relevante, tendo-se em vista o compromisso do indivíduo com as próprias convicções e a exteriorização desses conteúdos. Em face de sua grandeza, o cristianismo é uma excelente doutrina, cuja divulgação faz-se com mais eloquência pelos atos dos seus adeptos do que pelo verbalismo de que se tornam portadores. Lamentavelmente, nos tempos atuais, há um grande abismo entre as lições exaradas nos evangelhos e a maneira de nosso comportamento. O comportamento assertivo estabelece-se num conjunto de valores que se deve ter em conta, a saber, ter opinião e defendê-la, enfrentar críticas quando justas e oportunas ou não, manter-se com naturalidade quando formule pedidos ou recuse, estabelecer conversação sem imposições descabidas, estar receptivo sempre para as mudanças mais enriquecedoras. O portador do comportamento assertivo sabe enfrentar a crítica quando se trata ou não de uma análise, objetivando corrigir e aprimorar o pensamento ou a conduta, podendo distinguir quando o interesse é ajudar ou quando o interesse é destruir. Que interessante. Assim recebe-se com naturalidade e mesmo alegria, sendo-lhe positiva, porque sabe que a existência é uma incessante oportunidade de aprendizagem. Essa serenidade que lhe define o caráter espere os seus sentimentos internos, especialmente aqueles que são frutos da sua convicção espiritual. É coerente, sincero, agradável e gentil, mas não conivente ou adepto do escapismo, de modo que se preserve de envolvimentos que lhe tornem menos vantajosos. O comportamento assertivo é bem a medida do equilíbrio da fé que o indivíduo mantém na justiça de Deus, nos deveres que lhe cumpre atender, no esforço a despender em favor da própria e incessante renovação moral, no contínuo crescimento espiritual, na busca do infinito. Meu Deus, isso é um auxílio eficiente na nossa vida. Essa habilidade saudável do comportamento assertivo é adquirida com Jesus, que nunca evitava o enfrentamento nem se escusava de amar e de socorrer, mantendo-se íntegro diante de qualquer circunstância. No livro Sinal Verde, olha só que interessante, Chico Xavier e André Luiz, olha só, sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e pode sempre avivar o clarão da alegria onde a aprovação esteja furtando a tranquilidade, atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça, entretecer o ambiente preciso à resignação onde o sofrimento domina, elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça, extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura, colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação, acender a luz do entendimento e da concórdia onde surge a treva da ignorância, descobrir fontes de generosidade sobre as rochas da sovinice, preparar o caminho para Jesus no coração distante. E aí eu entendo tudo aquilo que nós começamos a fazer na casa. Você falou do atendimento fraterno, Olha as atividades que nós realizamos na casa, O atendimento fraterno, as nossas reuniões públicas. Essa oportunidade que nós temos, Eu falo aqui e recebo o olhar de vocês, a energia que vem, Isso anima, Isso faz, com que a gente fala, puxa vida, quando a gente se prepara para fazer uma palestra, a gente fica receoso de que muitas vezes a gente não consiga trazer aquilo que a gente gostaria de trazer, Então a gente agradece a espiritualidade, por vocês estarem aqui ouvindo essa oportunidade que a gente tem de estar falando, Olha só, num atendimento,
é feito individualmente por uma equipe de tarefeiros, médiuns ou não, né? Que sob orientação dos espíritos superiores fazem o encaminhamento das pessoas que vêm à casa espírita buscando orientação, consolo e tratamento espiritual. O passe, olha que coisa linda, né? Aí a gente estava recebendo o passe e o colega falou a seguinte frase: a troca. Olha que interessante, é uma troca de fluidos, né? Nós estamos ali, é o meu fluido como atendido, é o fluido do passista e é o fluido da espiritualidade. Olha só que encontro, que troca. Isso chega num reequilíbrio, para que a gente saia reequilibrado. Parou para pensar nisso? Eu entro ali, de repente há uma troca de fluido ali naquele meio, no intervalo, em algumas palavras. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, né? Alguém doando, a espiritualidade presente doando, e às vezes a gente não liga, não é só aqui não, né, pessoal? Muitas vezes você entra ou numa igreja católica, ou você entra num templo, ou você entra em alguém que te faz uma oração e te dá um passe, vá com Deus, lembra? Essa era aquela frase que as nossas mães falavam para a gente. Vá com Deus, meu filho. Quer um passe mais do que isso, né? Interessante. Passe pelas mãos, né? Passe transmitido à distância, pelo olhar, pelo sopro, por intermédio de irradiações mentais. Passe domiciliar, como eu falei, né? Trabalho de passe para pessoas doentes, que se encontram acamadas, não? Quantas vezes a gente pensa naquilo, né? No nosso atendimento a gente faz uma oração. Essa irradiação da prece, né? Rezar para o outro, né? Para que seja melhor. As nossas reuniões mediúnicas, né? Em caráter, atendendo a necessidade dos espíritos, né? Que vêm até aqui. Então eu escrevo aqui: como um auxílio eficiente, pretendemos, conforme Joana de Ângeles, ter um comportamento assertivo e vivenciar na forma, na prática e na teoria, os ensinamentos espíritas em seu tríplice aspecto, filosófico, científico e religioso, com base nas obras de codificação doutrinária por Allan Kardec. A evangelização do ser humano conforme preceitua o Evangelho segundo o Espiritismo. A atuação na área da assistência social, a prática da caridade como dever social e princípio da moral cristã, e como exercício pleno da solidariedade e respeito ao próximo, sem distinção de raça, cor, sexo, idade, religião ou qualquer outra forma de discriminação. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há elevação. Muito obrigado. Prezados irmãos, neste momento vamos utilizar as nossas forças mentais, os nossos pensamentos, ligados à espiritualidade maior, com o objetivo de alcançar aqueles que necessitam do auxílio de uma palavra, de uma vibração, de uma prece, nas suas aflições. Rogamos, pois, a esses nossos amigos benfeitores a oportunidade de levar para os nossos lares a vibração do bem, do amor, da verdade. Cada um pensando no seu lar, na sua família, nos seus amigos, nas pessoas que saibamos estarem
necessitadas de alguma forma. O nosso planeta, o nosso mundo, expiação e provas. É muito oportuno vibrarmos pelo nosso semelhante, principalmente nessas horas difíceis. E nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, ao Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono, e a sua equipe de servidores do bem. Essas caravanas que adentram as regiões mais escuras, os lares, todas as partes da terra, trabalhando para a construção da paz no mundo. Tão difícil como estamos vivendo essas horas de muito tormento, de muitas aflições, guerras, doenças, epidemias, pandemias. Estamos vivendo aquela parte do Evangelho que diz que a transição final, um momento difícil da humanidade, tão materialista. Nós estamos nesse momento, então, voltados para o Cristo de amor, o Cristo, nosso guia espiritual maior, através dos seus ensinamentos, buscando a luz do entendimento, do perdão, do carinho, do amor. Conforme nós ouvimos as palavras do nosso irmão José Carlos, na palestra que acabou de encerrar. Então desejamos a todos que tenham uma boa noite, um sono reparador e que estejam sempre em paz com a sua consciência pelo dever cumprido, conforme o ensinamento de Joana de Ângeles. Obrigado, Senhor. Obrigado, irmãos, por esta oportunidade. Graças a Deus. Que assim seja.